Então, olha lá, o nome é Justification for the Use of Statins in Primary Prevention. An Intervention Trial Evaluating Rosuvastatin. Você junta essas letras J-U-P-I-T-E-R, você faz Júpiter. Ou seja, foi a tentativa em fazer com que você, que não tem nada, a partir de hoje, você começar a tomar estatina. Você imagina o aumento que vai ter. Aqui eu tenho redução da incidência de infarto do miocárdio, não só os 5 citados lá, mas todos que foram publicados até então. Se você ver, tem uns que até aumenta. Deu um total de 1,49, tem que tratar 942 pacientes. Aqui eu tenho tudo que diz respeito a todos os estudos com estatina que diz respeito à mortalidade até hoje, publicados, todos publicados. Eu junto tudo. Se eu juntar tudo, dá 1,1%, eu tenho que tratar 553 pacientes para entre aspas, salvar. Sem contar os efeitos colaterais. Isso é mortalidade cardíaca. Ou seja, praticamente não é nada, pô. Não é nada. A gente tem uns até que aumenta. Então eu cheguei à conclusão que o primeiro não te provou nada, o segundo não te provou nada, o terceiro não te provou nada, o quarto não te provou nada, o quinto não te provou nada. Ah, mas o senhor esquece de falar do Júpiter. O Júpiter finalmente resolveu o problema. Vamos ver se o Júpiter resolveu o problema? O Júpiter é prevenção primária. Ou seja, é o paciente que não tem nada. Porque eles querem, por que eles querem fazer o Júpiter? Você vai entender no minuto. Por que eles querem fazer prevenção primária? Porque o Júpiter foi feito em 2008. O Júpiter foi para quem não tinha doença. Se eles conseguirem provar que a estatina é boa para quem não tem doença, eles vão faturar 8 bilhões de dólares por ano a mais. Só com isso. 8 bilhões de dólares, aumenta o mercado deles. Então eles pegaram 17.801 indivíduos e pela primeira vez introduziram mulheres. Porque os outros praticamente não têm mulher nenhuma. Tem uns que tem nada, outros muito pouco. 38% eram mulheres. Agora vamos estudar. Não tem nada e vão tomar estatina. Vamos ver? Aí o que eles vão tomar? Um remédio chamado Crestor, que é a rosuvastatina, versus placebo na prevenção primária, ou seja, ninguém tem nada. O follow-up foi de 5 anos, 60 meses. O estudo foi interrompido com 23 meses de duração. Só durou 38% do tempo previsto. Num congresso da Associação Americana de Cardiologia em 2008, foi apresentado, porque o resultado é tão bom que eles tiveram que parar. Porque senão era antiético continuar. Olha bem. Novembro de 2008 foi apresentado os resultados da rosuvastatina, que eram tão positivos que era antiético continuar fazendo. Ou seja, ao invés de estudar 60 meses, eles estudaram 23 meses. Vamos ver esses resultados espetaculares? Deve ser muito espetacular, né? Para parar o estudo de 5 anos, eu acho que eles pararam por outra razão, cá para nós. Eles viram que ia dar porcaria. Mas aí você imagina, saiu no jornal, saiu na televisão, estudo interrompido tantos meses antes, porque os resultados são tão positivos, você não precisa ter nada para começar a tomar estatina, você não precisa estar doente. Então vamos analisar? Vamos! Então, olha lá, o nome é Justification for the Use of Statins in Primary Prevention. An Intervention Trial Evaluating Rosuvastatin. Você junta essas letras J-U-P-I-T-E-R, você faz Júpiter. Ou seja, foi a tentativa em fazer com que você, que não tem nada, a partir de hoje, você começar a tomar estatina. Você imagina o aumento que vai ter. Vai ter pessoas saudáveis, vão passar a ingerir, e vai ter um aumento de 8 bilhões de dólares só nos Estados Unidos por ano de mercado. Eu não estou falando de milhões, não, estou falando de bilhões. 8 bilhões de dólares de aumento de mercado. Era a previsão. 26 países participaram, porque isso tem que ser o mundo inteiro que vai tomar estatina. 1.315 instituições,
17.801 pacientes e 38% mulheres. Olha que coisa impressionante, olha o tamanho desse estudo. 1.315 hospitais fazendo pesquisa juntos. 26 países envolvidos. Estão acompanhando? É impressionante. O que eles iam fazer? Rosuvastatina versus placebo. Esse estudo foi patrocinado pela AstraZeneca. Claro que a AstraZeneca é a dona do Crestor. E eles coletaram os dados. Interessante, né? Eles cuidaram de tudo, sabe? Bonzinhos, né? Assumiram toda a responsabilidade, a estatística, tudo com eles. O homem tinha que ter mais de 50 anos. A média foi 63. As mulheres tinham que ter mais de 60 anos. A média foi 68. Você só podia entrar no estudo se você tivesse uma LDL menos de 130. Porque eles querem pessoas normais. E uma proteína C reativa acima de 2. Aí começa o problema. Se eu tenho proteína C reativa acima de 2, eu não sou normal. Por quê? Proteína C reativa me diz que eu tenho inflamação. Opa, tá querendo me pegar, ó. Tá mudando a regra. Primeiro que não tem mais nada a ver com colesterol. Porque todo mundo aqui tem colesterol baixo para começar. Eu pensei que estatina fosse para baixar colesterol. E pegou todo mundo com inflamação. Ó, mudou a regra do jogo. O foco saiu do colesterol, porque estão vendo que a bomba está chegando. Vai chegar uma hora que todo mundo vai descobrir que o colesterol é bom. Então nós já vamos nos preparar. Então nós vamos pegar gente com inflamação. Porque a estatina é anti-inflamatória. Então nós vamos pegar pessoas normais, tá? Sem doença cardiovascular e sem diabetes. E aí também é questionável, porque uma pessoa pode ter 90 de glicemia, mas ter a insulina lá em cima e já tem resistência insulínica. Mas tudo bem. Esse é o panorama. Acompanha. O estudo Júpiter. Morte por doença cardíaca. Quero que você imagine o seu acadêmico, Juiz de Fora, trabalhando no hospital, e o paciente morreu, ele está no estudo. Como é que coloca aqui? Coloca que morreu do coração. Pô. Morreu de repente, morreu do coração. Você que trabalha em emergência, você que deixa o testado de óbito, o que morreu? Coração. Quando você não sabe nada, você põe que é coração. O coração tem que parar uma hora, não tem? Coração. O cara morre de câncer, o que morreu? Parou o coração. É melhor para o coração. Então, morte cardíaca. Por doença cardíaca. Por que morreu? Por causa de doença cardíaca. Infarto do miocárdio. O Eisenhower, quando teve infarto, ele foi tratado por um gastroenterologista. Confundiram, acharam que era problema gástrico. Isso acontece, os erros também. Acidente vascular cerebral. Cirurgia coronariana. Quero que você se coloque no hospital lá na sua cidade. Quem é que vai ser operado? Aquele que pode, pô. Aquele que tem plano, aquele que não sei o quê. Quem vai decidir se esse cara precisa de cirurgia ou não? O médico dele, ué. Mas aquele médico está certo? Não sei. Se perguntar para outro médico, o que ele fala? Não opera não. Opera não. É um julgamento muito subjetivo, você concorda? A angioplastia stent. Põe stent ou não põe stent? Claro que põe stent. Hoje fez a hemodinâmica, põe stent. Tá? Hospitalização por angina estável. Levamos para o hospital ou não levamos? Quando é que está a ciência nisso aí? Me diz. A decisão que só... não quero que meu pai não pode ir para o hospital. Então tá bom, não vai. Ou vai. Tem nada a ver com ciência, é uma decisão médica. Mas olha os parâmetros que eles fizeram. 5 anos de follow-up. Em 2008, no encontro do American Heart Association, foi anunciado que o estudo tinha sido interrompido com 1,9 anos e não 5, pelos grandes resultados obtidos com a rosuvastatina. Finalmente nós vamos ter um estudo provando que funciona, hein? Vocês estão ansiosos para ver o resultado, né? Os autores reportaram a incidência de eventos ser de 0,77 por 100 pessoas, ou seja, menos de 1%. Menos de 1%. Ou seja, eu precisava de 1.000 pessoas para 7 morrerem. No grupo tratado. No grupo tratado teve 142 eventos. Eventos, não é morte não, é eventos. E no grupo
No grupo controle, teve 251 eventos, em 17.801 pacientes. No grupo tratado, a incidência de infarto do miocárdio foi 0,9%, versus 1,8% no grupo controle. Redução de 0,99% em 22 meses. 22,8 meses. Sabe como é que saiu no New York Times? Rosuvastatina reduz em 50% a incidência de infarto em pessoas normais. Nossa Senhora. Eu, hein?